Hoje, na grande entrevista, temos Elmer Serrão, ele que é há praticamente 100 dias, fará no próximo dia 17 de abril, o PCA da Comissão de Mercado de Capitais, depois do trabalho que fez na Arseg. Bom dia. Bom dia, João. Qual foi a motivação que o fez passar da Arseg para a CMC? Ou não houve essa motivação e foi, enfim, resposta a um desafio que teve? Foi mais a segunda opção. Foi uma resposta a um desafio que me foi colocado. Eh, Era, portanto, um destino provável, tendo em conta que eu sou quadro da Comissão de Mercado desde 2012, é a altura em que entrei como técnico do gabinete jurídico e saí em comissão de serviço para a Arseg em 2019 para presidir o Conselho de Administração da Arseg. Portanto, era, no fundo, uma escolha quase que natural e tendo em conta, portanto, o conhecimento e, no fundo, toda uma série de outros fatores, fui, digamos, desafiado a voltar para a Comissão do Mercado de Capitais. Fez tudo o que tinha para fazer na Arseg, ou seja, fechou a obra na Arseg, ou fica a ideia de que, isto antes de entrarmos a CMC, mas fechou, está fechado, ou ficou alguma coisa por fazer? Há sempre coisas para fazer. Nós, na Arseg, demos início a uma série de desafios, de processos, nomeadamente ao nível da reestruturação interna, da regulação, do aprimoramento das ferramentas de supervisão, eh, a nível da literacia financeira, mas tudo isso é, no fundo, um trabalho contínuo, né? Ficou por fazer vários outros, por cumprir vários outros objetivos, nomeadamente a aprovação da revisão da legislação sobre os fundos de pensões, que Ações. tenho ciência de que está a ocorrer neste momento. Que agora lhe dava algum jeito nesta posição. Sim, dá sempre. Nós não podemos ver o sistema financeiro como ilhas, né? Compartimentos estanques. Na verdade, eles se comunicam e, de facto, os fundos de pensões têm um papel fundamental para o mercado de capitais, sendo ferramentas de criação de poupança, né? A ideia que a gente fica, agora já voltando à CMC, é que a CMC é o regulador da Bodiva. Não devia ser um bocadinho mais, ou seja, não devia ter aqui um papel mais significativo, ou não? Tem, não é só o regulador da Bodiva. De modo geral, a Comissão do Mercado de Capitais regula todo o subsetor do sistema financeiro ligado ao mercado de capitais, de valores mobiliários. Portanto, isto implica a supervisão de várias entidades, nomeadamente a Bolsa, que é, no fundo, o aspecto central disso tudo, mas também os fundos de investimentos Certo? e as sociedades gestoras de fundos de investimento e os agentes de intermediação, designadamente as sociedades corretoras de valores mobiliários e distribuidoras de valores mobiliários. E outras entidades, como os peritos avaliadores imobiliários e os auditores, obviamente, que estejam, portanto, ligados ao mercado de capitais, que façam auditoria externa às empresas, portanto, que gravitam no subsetor do mercado de capitais. Portanto, há uma série de entidades, não só a Bolsa de Valores, que estão sob a supervisão e regulação da CMC. Uma coisa que fez na Arseg foi um conjunto enorme de legislação, ou seja, no fundo, aquilo que muitos dizem, disciplinar um pouco o setor. Eu vejo aqui que no seu plano estratégico para 100 dias, essa área também é uma área eh, importante. O que é que, na verdade, é preciso ser feito nesta área
da legislação e para o trabalho de regulação, obviamente, que vocês precisam de fazer. Certo. Bom, nós temos vários diplomas a serem preparados, nomeadamente a revisão dos regulamentos sobre o registro de pessoas com funções de gestão relevantes. Portanto, isto é, no fundo, fit and proper, é garantir que os gestores das entidades sob a nossa supervisão tenham experiência, idoneidade, qualificações, disponibilidade para poderem exercer essas funções que são relevantes. Portanto, esse regulamento é de enorme importância. Está também concluído o processo de consulta pública do regulamento sobre os agentes de intermediação, portanto, que no fundo a revisão do regulamento sobre os agentes de intermediação, que disciplina situações como o próprio registro de uma sociedade corretora de valores mobiliários ou de uma sociedade distribuidora, as atividades que elas estão autorizadas a desenvolver ou não, um conjunto de regras e proibições que, para a proteção do investidor, elas devem cumprir. Portanto, esse regulamento, a consulta pública da revisão desse regulamento, que são regulamentos já antigos, também já está fechada. Incorporamos várias contribuições do mercado e está para breve o envio para a imprensa para a publicação. Temos também progressos registados em relação à revisão do Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente ao nível do reforço da proteção dos investidores que não tenham participação qualificada, tanto os investidores minoritários. Portanto, isto para o mercado de capitais isso é essencial. E o Código dos Valores Mobiliários avança também de forma arrojada para a imposição da desmaterialização de todas as instituições, das ações de todas as instituições financeiras. Portanto, todas as instituições financeiras, seguradoras, bancárias e não bancárias, têm que desmaterializar a sua estrutura acionista na Central de Valores Mobiliários. Desmaterializar significa, só para a gente entender, ou seja, transformar o capital social em unidades de participação. Não. Transformar as ações em ações escriturais custodiadas na central. Portanto, isto reforça a segurança e reforça também aspectos ligados ao conhecimento do beneficiário efetivo, que no fundo são imposições. Isso ao nível da banca é uma revolução, não é? Não, porque eu estou confiante que não haja motivos para essa resistência, porque com toda a envolvente ligada à avaliação nacional de risco e as medidas que têm que ser tomadas. Mas ainda hoje há muitos bancos que não publicam os seus acionistas todos. Ou seja, nos seus relatórios e contas, continuamos a assistir a outros, como é que dizer, onde há alguma resistência nesse sentido. A legislação parece obrigar apenas que se publique os acionistas que detenham participação qualificada. Exatamente. E penso que isto tem estado a ser cumprido. O que nós pretendemos é que isto, portanto, essa identificação esteja, no fundo, custodiada na Central de Valores Mobiliários e acessível. Tem um nome, não é? Exatamente. As contas são de registro individualizado, portanto, estão ligadas ao nome da pessoa e que seja acessível, portanto, para as autoridades sempre que for necessário, diminuindo assim alguma opacidade. Portanto, o compliance que refere, eu penso que está a ser registado. Depois depende de cada instituição de publicar a lista completa dos acionistas, que muitas vezes é uma lista infindável, sobretudo se estiver em mercado. Não, mas desde que esteja disponível publicamente passa a ser um passo importante, não é? Aliás, como diz que isso seja. Claro. Isso é um passo importante. Claro.
claro. Para nós vai ser fundamental porque vai de encontro com as exigências do Gafi, né? De resto, uma delas também passa pela tomada de uma medida que aí já é o executivo, que tem a ver com, nomeadamente o Ministério da Justiça, com uma base de dados onde, no fundo, se poderão identificar os beneficiários efetivos do tecido empresarial no geral. Né? Sim. Pronto. Isto é um projeto que no fundo, está no quadro dessas medidas que têm que ser tomadas em resposta à avaliação na cidade de risco e que, no fundo, nós estamos a dar um empurrão, dando o exemplo para o sistema financeiro dessa transparência, identificando Ou seja, isso que me fala está em fase final da publicação? Sim, o progresso que se fez em relação ao Código dos Valores Mobiliários é o de que foi recentemente aprovado em Comissão Económica e que, portanto, seguem-se Estamos parâmetros. os restantes parâmetros até a aprovação na Assembleia Nacional. Portanto, esse é, no fundo, o diploma de base do mercado, mas há outros que eu também gostaria de registar, que já estão também submetidos ao Executivo e temos estado a fazer pequenos alinhamentos. Eu gostaria de registrar dois deles. Um tem a ver com o diploma sobre a supervisão pública da auditoria externa. Portanto, aqui a ideia é estender a supervisão dos auditores externos, que hoje o Código dos Valores Mobiliários já delega essa competência à Comissão do Mercado, estender essa competência para a supervisão dos auditores externos de todas as entidades de interesse público. Portanto, todas as entidades de interesse público significa todas as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, mas também todas as empresas públicas que tenham determinados parâmetros e que, por causa desses parâmetros, sejam consideradas relevantes. Estamos a falar das grandes empresas públicas que tenham, depois isso será concretizado regulamentarmente, que tenham determinado nível de volume de negócios. Né? Estas empresas, pela centralidade na economia, os seus auditores externos vão passar a ser supervisionados também pela Comissão do Mercado de Capitais. No fundo é essa... Como é que se faz essa supervisão dos auditores externos? Bom, no fundo é garantir que eles cumpram com todos os deveres de diligência que estão obrigados na análise das contas. Os reguladores setoriais emitem regulamentos para os auditores externos que basicamente estabelecem parâmetros para a informação. Estabelecem, no fundo, elementos mínimos que essa informação deve prever e a forma como essa informação deve prever. De resto, os deveres de diligência e os deveres ligados portanto... Mas há a possibilidade de penalizar esses auditores? Sim. Com base neste diploma vai existir essa possibilidade de penalizar esses auditores. De resto, não é nada de novo. A Comissão do Mercado de Capitais já faz essa supervisão e o Código dos Valores Mobiliários hoje já dá essa competência à Comissão do Mercado de Capitais. Porém, dá apenas essa competência para os auditores que auditem instituições financeiras não bancárias sob a nossa supervisão. Sim. Nós queremos estender essa competência para as empresas públicas e para os auditores que façam supervisão às instituições financeiras, bancos e seguradoras e fundos de pensões. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Um auditor que fez durante vários anos, por exemplo, aquilo que foi a auditora do BES Angola, se fosse hoje, seria penalizado? Seria. Se fosse hoje, seria penalizada.
se a lei estivesse em vigor. Sim, sim, claro, obviamente. Pronto. Ou seja, dentro do enquadramento legal hoje, se um caso pretende. destes seria... Estaria sob a nossa alçada Nada. e seria supervisionado, seria sancionado à luz do referido diploma. Pronto. Pronto. Questões, nomeadamente, ligadas a essa violação do dever de diligência, ou a violação do dever de prevenir conflitos de interesses, ou a violação do dever de substituição, de violação dos limites de mandato. Portanto, todas essas questões vão passar a ser, ao abrigo dessa lei, desse diploma que vamos propor, vão passar a ser controladas, fiscalizadas pela Comissão do Mercado de Capitais. No fundo é o que já se faz, mas vai se estender para os auditores que prestam esse serviço de auditoria, as restantes instituições do sistema financeiro e as empresas públicas que tenham relevância para isso. A CMC, com este enquadramento legal, ganha outro estatuto, não é? Ou seja, eu vejo aqui, ou seja, aquilo que eu comecei para o provocar no início da entrevista, que era o regulador da Bodiva, Certo. aqui começa a ganhar outro estatuto. Ganha e com isso ganha mais responsabilidades e ganha e é obrigado a reinventar-se. Além da supervisão da auditoria externa, aí um outro aspecto que eu disse que eram dois, gostaria de frisar, que tem a ver com a supervisão das sociedades gestoras de participações sociais. Portanto, elas já foram instituições financeiras à luz da lei das instituições financeiras que vigorou até 2015, se a memória não me falha, mas depois deixaram de ser. Porque se entende que, na verdade, elas portanto, não fazem intermediação financeira, não é? Elas não... As SGPS. Não é? As SGPS. Portanto, elas são, no fundo, estruturas que centralizam a gestão de um grupo de outras empresas relativamente às quais ela tem participações sociais. As SGPS são fundamentais para o mercado de capitais e para o investimento estrangeiro. Peca por tardia o enquadramento legal dessas entidades. Para o mercado de capitais, porque elas permitem isolar uma estrutura do negócio operacional e, na maioria das vezes, são essas estruturas que são cotadas em bolsa. Pronto. E é aí em que os acionistas da SGPS têm, se calhar, mais predisposição para partilhar capital numa estrutura que não tem um negócio operacional do que partilhar capital na estrutura que tem efetivamente as operações do negócio. Portanto, para nós é fundamental promover a organização em holdings, verdadeiramente falando, das grandes empresas que tenham dimensão para se organizarem e se estruturarem dessa forma, mas também por causa da atração de investimento estrangeiro, porque é um veículo em que, no fundo, permite fazer investimentos sem necessariamente ser um technical partner do investimento em questão. E nós vamos nos posicionar como os fiscalizadores da atuação dessas entidades, que no fundo não é uma supervisão como seria se nós encarássemos essas entidades como instituições financeiras. É mais um acompanhamento de que, por exemplo, não há ao lado da simples gestão de participações sociais, que é no fundo o objeto único, ela não faça outra coisa se não tiver essa supervisão. E por fim, há também uma necessidade de revisão do diploma ligado às sociedades gestoras de mercados regulamentados, por causa uma velha iniciativa que se pretende dinamizar, que tem a ver com a criação de uma bolsa de mercadorias à vista.
Para isso é fundamental que se faça um recorte legal nessa legislação para permitir que a Bodiva possa, além de mercados regulamentados de valores mobiliários, de ações, obrigações, etc., possa também fazer a gestão de mercados de mercadorias à vista, que não são valores mobiliários nem derivados, né? Seria se fossem, portanto, futuros de mercadorias, nesse caso a legislação já acomoda, mas como é mercadoria à vista, é preciso esse ajuste. No essencial, em resumo, sim, o campo de atuação da Comissão do Mercado de Capitais vai ter uma abrangência maior nos próximos tempos, sendo que, além das entidades que mencionei, nós vamos passar a supervisionar, enfim, outras entidades e outros negócios, por assim dizer, que no fundo gravitam na órbita do mercado de capitais. Isso também por indicações daquilo que são o GAFI, do que são as próprias instâncias internacionais que têm pressionado um pouco isso, ou não? Não. Ou esta é uma questão de opção apenas? Ou seja, não há também esta necessidade de ir adequando a nossa estrutura nesse sentido? Sim, não deixa de convergir com as questões do GAFI, nomeadamente os diplomas ligados ao fit and proper, ou o documento, portanto, os documentos ligados aí à compliance, a todas as regras que se afinam, que estejam ligadas à compliance. Esta regra que está no Código dos Valores Mobiliários, ou na sua revisão, que está ligada à desmaterialização dos valores mobiliários e o conhecimento do beneficiário efetivo. Portanto, nestes diplomas, sim, há várias regras que estão, no fundo, que vão de encontro com essas exigências do GAFI. Mas, no essencial, há uma forte componente de dinamizar o mercado de valores mobiliários. Há também um diploma que me terá escapado, tem a ver com o crowdfunding, que é um diploma que também já submetemos ao Executivo e que seguirá nos próximos tempos o curso normal de aprovação. Porque há aqui também uma tentativa de ganhar credibilidade, não é? Ou seja, do nosso mercado de capitais ter alguma credibilidade em termos daquilo que é os investidores externos. E para isso tem de haver uma... Certíssimo, certíssimo. Tem de haver este vigor, no fundo, esta supervisão mais aguerrida, mais presente. De qualquer modo, quer a supervisão, quer a legislação, acreditamos nós, não pode ser feita sem ter em conta a necessidade de se permitir alguma inovação, alguma criatividade com base no mercado. Portanto, nós vamos sim sempre regular para acomodar boas práticas internacionais, incluindo aquelas mas há pormenores do nosso próprio mercado. Do nosso próprio mercado e da necessidade de o dinamizar. Mas isso implica também, como é que dizer, aqui outra relação com o BNA, entre a CMC e o BNA, porque há aqui algumas coisas que podem vir a ter uma zona comum, ou não? Sim, com o novo modelo de funcionamento do mercado de capitais, onde os bancos possuem um papel muito residual e é expectável que a dezembro de 2025 venham a ter um papel ainda menor. Estes temas sobre zonas cinzentas acabaram por ficar esbatidos. Os bancos eram agentes... Mas há aqui um trabalho que era mais ou menos feito pelo BNA, que agora será a Comissão de Mercado de Capitais a estar mais atenta. Não, o tema foi esse. Nunca foi um tema do Banco Nacional de Angola, porque toda a negociação de valores mobiliários é legalmente competência, a supervisão é legalmente da competência da Comissão de Mercado de Capitais. E é aí onde as coisas não terão corrido bem. E essa duplicidade de supervisão
Portanto, ou é bem afinada ou então pode gerar algum ruído que não beneficia as operações de mercado. Daí a decisão de se ter definido aí balizas que levaram a que se diminuísse o campo de intervenção dos bancos no mercado de capitais. Com essa diminuição, acaba por diminuir também as zonas cinzentas de atuação e os procedimentos de atuação relativamente a essas entidades. Para dar um exemplo, ia ao extremo podia ser ao extremo de um regulador pedir a mesma informação que o outro, e depois o regulador tem rotinas de supervisão diferentes do outro, e isso exigia um esforço maior dessas entidades, portanto, para estarem em compliance com uma ou outra, com um outro supervisor. Não é nada que não haja no resto do mundo. Claro. Os bancos são agentes de intermediação, portanto, funcionam como distribuidoras de valores mobiliários em vários ordenamentos jurídicos. Foi a nossa opção. É contudo uma opção que tem que ser bem estudada. Com a implementação dessa opção que se teve, chegamos à conclusão que temos que ponderar, recalibrar, porque existem, no fundo, tanto alguns aspectos que demandam a intervenção dos bancos. Entre esses aspectos, destaca-se a necessidade de eles estarem presentes como custodiantes, portanto, a exercer o serviço de custódia de valores mobiliários, sobretudo para investidores não residentes. Portanto, esse interesse dos investidores não residentes muitas vezes está associado à exigência portanto, de uma estrutura com a qual ele já tem uma relação prévia, em relação à qual ele tem um conjunto de due diligence feitas, e os bancos, obviamente, que surgem nessa equação como essas estruturas, portanto, privilegiadas, né? E aí nós receamos que tirá-los dessa equação vai prejudicar a necessidade de atrairmos esses investidores, vai causar algum impacto. Então daí que temos que repensar. É algo que nós já estamos a articular com o Banco Nacional de Angola e com a Unidade de Gestão da Dívida Pública, e vamos encontrar então modelo. Os bens comerciais podem manter-se para determinadas áreas com residentes, apenas para esta residentes. É uma delas. Apenas para residentes. A custódia de títulos para residentes. Para não residentes. É uma outra atividade que para nós faz sentido que se mantenham os bancos, é a negociação para a carteira própria. Retirá-los também podia pôr em causa o papel deles no processo de funding do Estado. Portanto, eles mas todos nós desejamos que este processo de funding do Estado também é baixo, também é calmo, não é? Todos nós desejamos isto. É verdade, é verdade. E uma última atividade de investimentos em valores mobiliários que nós defendemos que também permaneça ainda, portanto, com os bancos a participarem, seria portanto, a participação dos mesmos nas atividades de colocação e de consultoria para a colocação, porque o que se pretende é promover concorrência nesta estruturação dessas operações,
porque os custos de colocação, os custos de acesso ao mercado para as empresas ainda é alto. E se nós retirarmos os bancos, menos players ficam portanto, no negócio. Quando fala de colocação, é de ir para a Bolsa. Ir para a Bolsa, a estruturação da operação, né? Para a Bolsa, a preparação do prospecto, as análises das contas, o saneamento das contas, a projeção para o futuro que a lei exige. Portanto, todo esse trabalho é um trabalho importante, minucioso, e que é feito normalmente um consórcio que tenha competências financeiras, competências jurídicas e um agente de intermediação que, no fundo, lidera isso. E até consultoras. E até consultoras. Portanto, em regra, são as consultoras que fazem isso. Portanto, se nós retirarmos os bancos também desse negócio, diminuímos concorrência Mas essa legislação tem que ser alterada rapidamente, porque até ao final do ano, não é? Mas é simples, é uma instrução da Comissão do Mercado de Capitais. O que importa aqui é obter o pleno alinhamento com o Banco Nacional de Angola, sobretudo a nível de um memorando que nós temos, que define, aí sim, as fronteiras de supervisão entre um regulador e outro, para evitarmos ou seja, quem é que vai controlar conflitos. No fundo isto? Exatamente. Com que rotinas, incluindo que procedimentos terá em caso de violação por parte dos bancos, que procedimentos deve ter, se comunica antes, se não, os procedimentos de supervisão direta. Portanto, todos esses procedimentos devem estar bem estabelecidos nesse memorando de entendimento, para que o regulador, Comissão do Mercado de Capitais, e o regulador Banco Nacional de Angola respeitem esses procedimentos e evitem, então, esses conflitos positivos de competência ou conflitos que essas zonas cinzentas podem gerar. Elas vão existir sempre. Claro, nota que há essa interpenetrabilidade em relação ao mercado de capitais, mas também há o mercado segurador agora com a mediação de seguros, né? A solução pode não passar por retirar ou proibir, mas passar por afinar procedimentos de supervisão. Pronto, isto aí Tudo isto que a gente fala até agora tem a ver com isto, que é dinamizar o mercado de capitais. Certíssimo. Que nós continuamos com, enfim, com o mercado pouco movimentado, se assim poderemos dizer. Eu pergunto, o que é que faz falta nesta altura? São investidores, são empresas que possam ir para a Bolsa, são produtos financeiros, produtos atrativos? O que é que faz falta para que, enfim, parte legislativa, credibilidade, certo, confiança, e agora? Certo. Bom, mas nós hoje já temos mercado. Nós temos uma Bolsa de Valores, portanto, uma sociedade gestora de mercados regulamentados. Nós temos 9 sociedades corretoras, 11 sociedades distribuidoras, 12 sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, 39 organismos de investimento coletivo. Temos capitalização bolsista, temos 5 emitentes, além do Estado. Temos dias em que não se transacionam ações. Também temos dias em que não se transacionam ações. 4 ações no nosso mercado fazem disparar ou descer a cotação. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Portanto, nós temos que fomentar o mercado. Temos que, no fundo, encontrar soluções para promover a negociação, para promover profundidade do mercado, para torná-lo vibrante. A teoria aponta para algumas soluções. É dinamizar os criadores de mercado, os market makers, ou permitir operações com valores mobiliários não titulares, portanto, operações de empréstimo de valores mobiliários, chamadas operações venda descoberta. Bom, nós temos estado
a articular com a Bodiva sobre essas soluções mais técnicas que passam por essas duas, mas também passam por uma cuja dinamização está muito do lado da Bodiva, que é a criação da contraparte central para poder ser a Bodiva gerindo a contraparte central, que no fundo é um fundo com dinheiro para comprar, aparecer como comprador e depois aparecer como vendedor para dinamizar o mercado. Promover compra e promover venda e promover assim negociação. O que é que falta? Bom, falta na base literacia financeira. Isto é o tema de base. Falta literacia financeira que permitirá alargar a base de investidores, a procura por esse investimento em bolsa, em mercado de capitais, em bolsa, em fundos de investimento e pelos fundos fazerem então investimentos em mercado de capitais. E aí, em relação à literacia financeira, nós temos estado, digamos, bastante aguerridos, fazendo várias sessões de esclarecimento, palestras, trabalhando com faculdades, institutos superiores, etc, etc. Mas também, além dessa literacia financeira, que passará muito pela implementação do Plano Nacional de Inclusão Financeira e das medidas que dele constam, que está em consulta pública também, e uma delas, das mais relevantes, seria a introdução no sistema de ensino, portanto, nos manuais, nos currículos. Já se fala há muito tempo sobre isso. Eu tenho estado, o Banco Nacional fez progresso em relação a isso, infelizmente os outros dois reguladores não fizeram. Estamos convictos que dessa vai avançar, porque o plano será aprovado por legislação e aí as coisas ficam mais facilitadas. Mas dizia que, além da literacia financeira, há o outro lado da moeda, que é promover a abertura de capital de empresas em bolsa. Pronto, aí isso não se obriga por decreto, a não ser que ela seja do Estado e seja um processo de privatização. Antes de me explicar isso, também não acha que, por exemplo, o Estado, enfim, até agora tem sido através do Estado que o mercado de ações tem estado, sim, são poucos, mas seguem-se, nomeadamente Standard, Unitel, etc. Mas quando o Estado, por exemplo, promete abrir em bolsa para uma determinada data e depois não cumpre essas datas, isso também não retira um pouco de credibilidade? Ou seja, não tem de haver aqui algum cuidado nestes anúncios? Porque é uma coisa nova, não é? E toda a gente olha e gosta, não é? Não, o anúncio reflete o que, no fundo, é a perspectiva para o PRIV, né? do programa de privatizações. Mas vocês têm que trabalhar muito em conjunto disto, não é? É uma perspectiva indicativa. De qualquer modo, do ponto de vista legal, o prazo começa a contar a partir da colocação da oferta pública, né? E a oferta, então, é aí... Não estou a falar do ponto de vista legal, estou a falar do ponto de vista de confiança, entendo o que eu quero dizer. É isso que eu estou a falar apenas. Certo, confiança no sistema, no mercado, não é? Eu penso que não, porque o mais importante é que a informação flui, né? A informação flui do ponto de vista de que é uma perspectiva e também as pessoas tomam conhecimento quando não é concretizada essa perspectiva. O mais importante para nós, e achamos que os investidores, e é isso que me pergunta, a confiança dos investidores seria abalada, no fundo, se no quadro da colocação da oferta pública, portanto, depois da aprovação do prospecto pelo regulador Comissão do Mercado de Capitais,
essa informação não chegasse à generalidade das pessoas para poderem, em pé de igualdade, investirem nessas empresas. Isso é o que mais nos preocupa e que nós vamos certificar que ocorra, né? Que haja divulgação massiva da oferta. Portanto, tudo o resto é um processo de preparação preliminar que leva o seu tempo e todos os anúncios, entendemos nós, que se referem a prazos, no fundo, dessa preparação, indicativos, e que devem ser lidos como tal, né? Portanto, foi para uma determinada entidade, o Banco de Fomento, autorizada formalmente a privatização, e seguem-se a consolidação de passos que até já estão a ser dados e que passam por essa estruturação da operação. Portanto, o anunciar um prazo indicativo não retira a confiança, na medida em que é isso mesmo, né? É apenas uma indicação que deve ser sempre calibrada. Eu recordo só, por exemplo, recordar o Standard. Né? O Standard foi dito publicamente pelo Ministro do Setor que em novembro estaria na Bolsa. E estamos em abril e isso não aconteceu. Ou seja, isto para dizer o quê? É só neste sentido. Nós temos 4 operações de participações do Estado nesta altura a trabalhar, que são para este ano, foi anunciado assim, que serão neste ano. E eu pergunto em termos práticos, este ano vão à Bolsa ou é o tal processo que vai decorrer? Eu entendo o que eu quero dizer. Aqui tem de haver também, nesta comunicação com o mercado, algum entendimento. Não? Sim. Portanto, a nível político, os anúncios são feitos, como eu lhe disse, com base num calendário indicativo do programa de privatizações. Bom, depois já, no fundo, o trabalho do IGAP para, tanto quanto possível, cumprir esse calendário. Este trabalho do IGAP é feito por vocês, CMC, ou pela Bodiva? É feito pelo IGAP enquanto representante do Estado na estrutura acionista da entidade em causa. Não, eu digo depois este processo é trabalhado com a Comissão de Mercado de Capitais ou é trabalhado com a Bodiva, por exemplo, estes casos? Não, é trabalhado conosco, portanto o IGAP, com o apoio da consultoria e de um agente de intermediação, portanto autorizado a fazer essa colocação, vai registar a oferta aqui na Comissão do Mercado de Capitais e, no fundo, é a aprovação do prospecto, essa oferta é divulgada e aí ele solicita a admissão da negociação depois da aprovação na CMC. Depois da aprovação na CMC, solicita a admissão à negociação junto da Bodiva. Portanto, estes 4 projetos já estão aprovados pela CMC? Não. Nós ainda o IGAP ainda não submeteu nenhum processo de aprovação da oferta. Não. Okay. Pronto. Nós tivemos uma reunião com o IGAP para fazer alinhamentos preliminares, algumas recomendações legais sobre a forma de estruturação do prospecto, os timings, etc., precisamente para podermos garantir um processamento mais célere quando tivermos diante do pedido de aprovação da oferta. O IGAP, neste processo, não só tem que garantir que, portanto, toda a documentação exigida para o registro da oferta pública na Comissão de Mercado de Capitais e posterior solicitação da admissão à negociação na Bodiva esteja tudo pronto, mas também tem que garantir os alinhamentos com os acionistas que já existem nestas entidades para que o processo possa fluir.
Outra questão. Esta questão do pró-PRIV que será sempre importante, esta relação, mas temos que olhar também para as empresas que não são pró-PRIV, ou seja, que não é o Exato. Estado a vender. É nesta perspectiva que eu ia falando quando me interrompeu, que sob a perspectiva de promover mais emissões, nomeadamente atingir um grupo de empresas designadas como médias e pequenas empresas, médias empresas, a Comissão do Mercado identificou, com o apoio de outras entidades, nomeadamente consultoras, algumas consultoras e laboratórios de aceleração de negócios locais, 10 empresas, Faz parte aqui dos vossos estudos. exatamente, que 10 pequenas empresas ou 10 médias empresas que, no fundo, reuniam os requisitos mínimos para poderem beneficiar de uma preparação que foi ministrada por consultoras que operam no nosso mercado, e o próximo passo é colocá-las a fazer um pitch aos nossos potenciais investidores institucionais, potenciais investidores dessas empresas, nomeadamente os nossos OICs. Portanto, nós vamos colocar os nossos OICs, sobretudo aqueles de capital de risco, a analisarem esses projetos. Ver se é possível. Se é possível. Repito, nós não podemos obrigar as empresas a ir para o mercado de capitais. Nós temos é que continuar com esse trabalho de evangelizar e de mostrar a essas empresas as vantagens desse mercado de capitais. Diremos, o caso que tivemos nesta área não correu muito bem, que foi o caso da CREP, não é? Acabou por não correr bem. Isto, sim, ou seja, mostra um pouco que fora da esfera do Estado é um pouco difícil, fica isto para as empresas. Ou seja, não há confiança dos investidores, não há. Não. Certo, no mercado de capitais a confiança fundamental. fundamental. Eu não estou por dentro, nem estava na altura. Claro. Não, digo só como exemplo quando se fala de uma empresa. Mas o que terá também pesado, o tema foi que a CREP não atingiu o número mínimo para dispersão em mercado regulamentado, né? 5% de capital social. Bom, aí podem-se equacionar várias teorias, nomeadamente o facto de terem colocado um pricing se calhar demasiado ambicioso e que terá afastado algum mercado que pudesse então fazer com que a CREP atingisse esses 5% e as suas ações passassem à admissão à negociação. Como é que isto normalmente se calibra? E no fundo nós vamos ter que evoluir, não é? E como é que os mercados evoluem para aí? As colocações são muitas vezes feitas com um underwriter, né? Que no fundo é uma colocação onde o agente de intermediação aparece como o garante caso não haja absorção pelo mercado, pelos restantes investidores do mercado dessas ações. Então ele faz uma tomada firme das ações e depois repassa em mercado secundário em bolsa. Bom, essa colocação não foi feita com garantia, portanto não teve uma garantia ou garantia de tomada firme, o pricing nesses casos é muitas vezes, portanto, discricionariamente imposto pelo emitente. Porque havendo uma negociação preliminar entre o emitente e o underwriter, o underwriter vai sempre trazer o preço para baixo. Portanto, o tema de nós não termos colocação ou colocações com garantia também tem muito a ver com os capitais sociais mínimos
e consequentemente com os capitais próprios das nossas corretoras e distribuidoras tradicionais. Portanto, com os bancos esse problema não existia, mas com as corretoras e distribuidoras, digamos, tradicionais, nós temos um regulamento sobre os capitais mínimos antigo e que tem que ser atualizado. Esse é um diploma que também está a ser preparado. Nós estamos portanto, a calibrar números, a fazer benchmarks para podermos então, e vamos, sim, isso é uma certeza, vamos atualizar os capitais mínimos das nossas entidades. Isso também não para dar robusteza. A nós, quando analisamos o mercado de capitais, faz-nos alguma confusão. Eu não sei se lhe fará assim, que é vender ou comprar 10 ações atira as cotações para cima ou para baixo. Como é que é dizer? De uma forma brutal, muitas vezes. Ou seja, não tem de haver aqui, tiramos alguma... Porque são 10 ações, porque como é que é dizer? Não reflete isso hoje. Nós olhamos para a cotação das empresas que estão, elas podem estar lá muito em cima, mas foi porque se venderam 7 ações, ou 8, ou 9. Ou seja, não tem de haver aqui alguma coisa, ou não? E porquê? Tem. Bom, isso também preocupa-nos. O que acontece é que o mercado não tem densidade que depois lhe retira essa exposição a esse tipo de tendências. Porque isso até posso ser eu como empresa. Claro, toma claro. lá, toma lá. E muitas vezes ou melhor, a nossa área de vigilância do mercado, o que tem que fazer é certificar-se que isso não é uma inserção de ordens de compra fictícias ou uma inserção de ordens de venda fictícias, portanto, manipulação do mercado. Claro. Esta tem sido a nossa abordagem, é certificarmos-nos de que essa variação que ultrapasse esses limites e que tenha uma variação demasiado grande se possa configurar em situações de manipulação de mercado. Não tem sido. Não devia haver uma limitação, ou seja, a operação não se fazer se houvesse uma disparidade. Sim. As regras da Bodiva ligadas aos mercados, ao mercado de bolsa, têm limites dinâmicos de variação desses títulos. O que nós eventualmente vamos fazer é, no fundo, alinhar e articular com a Bodiva, porque essa é uma preocupação que nós também temos e que é constantemente levantada, mas que o campo de regulação é da Bodiva. Dentro da esfera da autorregulação que a Bodiva deve, no fundo, acautelar esse tipo de variações demasiado grandes. Vamos, portanto, alinhar com a Bodiva, articular de que forma é que nós podemos ajustar essa regra de modo a, portanto, impor aí limites que não tornem o mercado tão permeável a essas variações. De resto, a falta de profundidade do mercado, claro, e a escassez de valores mobiliários que... Por exemplo, acredita que até ao final deste ano nós possamos ter 10, 12 empresas já cotadas ou não? Ou ainda é muito cedo? Eu gostaria muito que isso acontecesse, só que há vários desafios e um deles tem a ver com portanto, a capacidade de absorção por parte do mercado, seja, né? A poupança. Tem que ser com poupança externa. Sobretudo, exatamente. Não há outra forma. Exatamente. A poupança externa é mais exigente. É mais exigente em termos de pricing, é mais exigente em termos de história.
Portanto, tudo aquilo que for para o mercado e que atrair e para ter capacidade de atrair poupança externa tem que ter uma história, tem que ser um ativo atrativo. E normalmente esses ativos são do Estado, Mas não é? digamos, queria muito que isso acontecesse. Todavia, devemos ser um bocado realistas, porque, entretanto, as empresas que estão programadas dentro do ProPriv para serem privatizadas este ano, portanto, sobretudo o Banco de Fomento Angola, E a Unitel? e a Unitel e o Standard Bank Angola, ehm, tudo junto gera um valor, O BFA é muito atrativo. é muito atrativo, mas temos que assegurar que o mercado consiga absorver o, o valor das ações que vão ser colocadas, que vão ser dispersadas em bolsa. É 30% de capital, não é? 30% de capital, vamos ver. E o pricing também é importante. Vamos ver, exatamente. Estamos todos a olhar para que pricing é que... Exatamente. O que vai ser um desafio para a poupança interna, sozinha, captar, portanto, todos esses Já ativos. houve empresários nacionais que quiseram comprar o BFA, não é? Por isso tinham alguma poupança, não é? Vamos ver. Exatamente. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver, não é? Diga-me uma coisa. Este tudo, não é? Falámos aqui de melhorar isto, melhorar aquilo, etc. E aqui internamente, isto vai precisar mais gente, completamente, não é? Ou seja, este estatuto aumentar, isto precisa de outra máquina. Sem dúvida. Ou seja, quais são em termos internos aquilo que são os grandes desafios? Eh, Bom, o Armando citou o principal, né, que é a capacitação E e não há a, assim tantos, não é? infelizmente não. Portanto, temos que trabalhar com o que temos. Temos que ir ao mercado também, contratar, portanto, quadros capazes, porque as responsabilidades aumentam, né, com essas medidas todas. Eh, Isso, eh, a Comissão de Mercado, portanto, isso agrava-se com um tema que a Comissão de Mercado tem estado a enfrentar, que é, portanto, desafios para a retenção de quadros, tem sido um tema, mas tudo isso passa por uma estratégia de reforço da capacidade de arrecadação de receitas da própria Comissão do Mercado, de modo a torná-la mais autónoma em relação aos recursos ordinários do Tesouro e, eventualmente, caminhar para uma verdadeira entidade administrativa independente. Portanto, com esse reforço da nossa autonomia financeira, esperamos poder, portanto, tomar medidas concretas para não só olhar para a contratação de novos quadros, olhar para a criação de novas áreas de supervisão, de modo a especializar áreas de supervisão que vão ser necessárias, nomeadamente uma área de supervisão de riscos estratégicos, que vai, no fundo, estar encarregue de supervisionar os auditores, as sociedades gestoras de participações sociais, e, eventualmente, o mercado regulamentado de mercadoria à vista, mas também desagregar a nossa área hoje de supervisão de intermediários financeiros e gestão de ativos. Portanto, esta área supervisiona não só OICs, mas também corretoras e distribuidoras. Portanto, recomenda-se que elas andem em separado, como já foi no passado. Nós fizemos isso enxugamos a estrutura agora por uma questão de gestão de recursos, mas pretendemos também adaptar a estrutura a vai isso. aumentar as suas receitas? Atualizando as taxas de supervisão que cobra a essas entidades. Portanto, com a atualização dessas taxas de supervisão,
e aumentando as receitas, nós conseguimos fazer uma aposta mais séria e mais consistente na formação de quadros, na contratação de quadros capazes e remunerá-los bem, de modo a retê-los, também com outras estratégias, obviamente, Hoje de quantas pessoas motivação. têm, mais ou menos, só para ter uma ideia, na área técnica? Não, os administrativos não me interessam. Na área técnica, Bom, num universo de 150 funcionários, a área técnica hoje tem cerca de 40 funcionários. Portanto, a área técnica, eh, numa instituição de supervisão, são os supervisores. são os supervisores, mas também se assim se pode dizer, o gabinete de regulação e o gabinete jurídico, não é? Porque Sim, claro, isso está ligado. está ligado, né? O supervisor supervisiona e regula. Portanto, tudo isso junto, as áreas de supervisão, a área jurídica e a área de política regulatória, ascende a perto de 50 colaboradores nessas três áreas. Quantos precisavam? Bom, é tudo muito relativo se este crescimento for também acompanhado com algum desenvolvimento tecnológico, né? Para que determinados processos possam ser substituídos que hoje são feitos pelas pessoas, possam ser substituídos pela tecnologia, nomeadamente ao nível de plataformas que permitam acelerar e facilitar o processo de registro de instituições e de pessoas, e plataformas que permitam plataformas e ferramentas que permitam facilitar o processo de supervisão. Hoje, com a inteligência artificial é mais fácil. É mais fácil criá-las. De qualquer modo, há soluções mais baratas. Nós pretendemos, a nível da supervisão, passar por uma fase uma fase intermédia antes de avançarmos para a aquisição de um sistema de supervisão mais sofisticado, que seria aproveitar ao máximo ferramentas como o Power BI. Isto vai passar por padronizar um conjunto de mapas que vão ser preenchidos pelo mercado. Nós hoje já temos uma ferramenta, portanto, uma plataforma que nos permite recolher essa informação de modo digital. Nós vamos passar a disponibilizar esses mapas nessa plataforma, os intermediários financeiros vão preencher, vão submeter, e depois nós vamos conseguir, com o Power BI, portanto, facilitar a construção de mapas, de gráficos e de análises que possam ser geradas. Isso vai fazer com que a gente faça progressos na curva de aprendizado e quando for a altura de adquirirmos um sistema de supervisão, portanto, com todas as potencialidades que esses sistemas trazem, nós estamos preparados para dizer a consultoria, no fundo, que nos vai apoiar na parametrização e no desenho e na construção desse sistema, o que é que queremos de facto, né? Portanto, o próximo passo é afinarmos as ferramentas que temos, padronizar mapas em Excel, disponibilizá-los ao mercado, certificar que eles cumprem com as rotinas de submissão de informação, nos tempos e de acordo com aquele formato, parametrizar o Power BI para que possa, de facto, importar do Excel e depois transformar esses dados, sistematizá-los e transformá-los em dados agregados do mercado e desagregados por instituição, e que sejam fáceis de trabalhar e de ler, e depois então passar por um passo subsequente. Esta, do ponto de vista da supervisão, é uma tarefa fundamental que temos estado a levar a cabo. Esperamos ter isso pronto ainda no primeiro semestre deste ano. A padronização dos mapas e esse aperfeiçoamento. O que nós também fizemos dentro destes 100 dias foi
colocar ordem no processo de submissão de informação ao mercado, dos emitentes. Portanto, o regulamento é claro, a informação relevante tem que ser passada ao mercado, os emitentes têm que disponibilizar essa informação ao mercado, mas a disponibilização não é feita de forma aleatória. A informação é disponibilizada no centro de difusão de informação, no sistema de difusão de informação, que é controlado pelo regulador e funciona na página do regulador. Portanto, este é o primeiro local, a primeira sede dessa informação. E só depois é que o emitente pode disponibilizá-la ao público. Isto para quê? Para que o regulador possa, tão logo obtenha a informação, massivamente divulgá-la. E aí nós contactamos, portanto, a generalidade dos órgãos de comunicação social, incluindo vocês, para que possamos estabelecer aí pontos focais que possam receber essa informação ao mesmo tempo e assim retirarmos, digamos, que vantagens indevidas e indesejadas para alguém que tenha acesso privilegiado dessa informação antes dos outros. No mundo por causa disso. Exatamente. Portanto, hoje no nosso website, todas as informações relevantes, desde a informação financeira, a publicação de acordos parasociais ou extratos deles, a alteração de conselhos de administração, portanto, todas as informações relevantes das empresas emitentes já estão disponibilizadas no nosso website e é um exercício que vamos fazer de, tão logo nós coloquemos no nosso website, possamos disponibilizá-las para que a imprensa multiplique esse efeito de informação para o mercado em geral e o público em geral. Uma última questão que queria colocar. O país tem 3 reguladores. Esteve na ARSEC, está agora aqui na CMC. Tem pretensões de chegar ao Banco Nacional? Isto também passa pela sua cabeça ser governador do Banco Nacional? Não, não passa pela minha cabeça ser governador do Banco Nacional, sendo-lhe muito honesto. Eu tenho todo o meu foco na Comissão do Mercado de Capitais. É uma área que me é muito cara, que me apaixona. Foi uma experiência espetacular os anos que passei no setor segurador. Penso que terei contribuído com a equipa fantástica que tive para a solidificação daquele subsetor. Hoje volto à Comissão do Mercado de Capitais e o que quero é dedicar toda a experiência que fui acumulando ao longo desses anos, incluindo aquela que acumulei quando cá estive, para, no fundo, o fortalecimento do mercado de capitais. É esse o meu foco, é nisso que me vou concentrar e é isso que podem esperar de mim. Muito obrigado. Nada. Chega então assim ao final a grande entrevista com Elmer Serrão.